O ex-presidente Jair Bolsonaro promete participar das manifestações convocadas por apoiadores no dia 16 de março, daqui a um mês, hein? Ele disse que estará na data no Rio de Janeiro e que entre as pautas dos protestos estarão protestos contra o governo Lula e a manifestação pela anistia dos presos do 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro promete participar das manifestações convocadas por apoiadores no dia 16 de março, daqui a um mês, hein? Ele disse que estará na data no Rio de Janeiro e que entre as pautas dos protestos estarão protestos contra o governo Lula e a manifestação pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Vamos ouvir o que o ex-presidente disse. Eu devo estar no Rio de Janeiro, vai ser o quê? Anistia e as questões nacionais. Outros vão ser impeachment, outros vai ser outro assunto qualquer. Colabore, participe. Nós sempre colaboramos e participamos de forma bastante civilizada. Tanto é que aconteceu de 8 de janeiro, não é do nosso lado, aquilo foi quebrado antes do pessoal chegar ali perto. Ontem, domingo, Jair Bolsonaro desautorizou aliados que começaram a defender a palavra de ordem impeachment já contra o Lula, para esses atos que estão marcados em todo o país para o dia 16 de março. Organizadores da manifestação argumentam que a estratégia em curso é para desgastar ao máximo o presidente Lula e deixar o governo sangrar até a eleição de 2026, o que não é muito auspicioso, afinal de contas, foi o que fez o PSDB durante o mensalão e deu no que deu. Lula foi reeleito. Mas com esta perspectiva, os motes do protesto são anistia já e fora Lula 2026, mas não a defesa do impeachment. Disse o líder do PL na Câmara, aspas, Alckmin seria mais do mesmo. Palavras aí do deputado Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, dia 14, vale lembrar que o empresário Elon Musk, dono do X e chefe do Departamento de Eficiência Governamental da gestão de Donald Trump nos Estados Unidos, compartilhou um post dizendo que haverá, aspas, uma onda de protestos em 120 cidades do Brasil no dia 16 de março, pedindo a remoção de Lula, fecho aspas. A presidente do PT, Rottweiler de Lula, Gleisi Hoffmann, fez o seguinte comentário, aspas, essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para a bandeira do Zeuá é pouco. Querem entregar de vez o país e nem se envergonham disso. Bom, de baixo para cima, meus queridos amigos desta mesa, de baixo para cima. É engraçado ver a Gleisi falando de soberania quando já está aí estampado para quem quiser saber o fato de que os Estados Unidos interferiram nas eleições de 2022. Então vai falar de soberania na casa de Curitiba. Desculpem, Curitiba. Não tem nada a ver com vocês, mas é que a Gleisi vem de lá, né? Então volta para Curitiba, oferenda. E quanto as falas, né, do pessoal que está organizando o evento, porque tem muita gente falando, nós vamos às ruas pedir o impeachment. Aí teve até uma treta do Nicolas Ferreira que falou isso, e com outros jornalistas de direita, com Malafaia e o próprio Bolsonaro. E eu fico assim muito lisonjeado, porque essa discussão, esse imbróglio todo começou depois que eu fiz o post. Eu dizia o seguinte no X, eu adoro pautar assuntos no Twitter. O que eu disse quando eu ouvi a primeira pessoa falar, vamos pedir o impeachment do Lula? Eu disse o seguinte, eu estou realmente preocupado com a crescente adesão, com exclusividade de foco, às manifestações pelo impeachment de Lula.
minha preocupação gravita em torno de um certo pensamento. O Moraes a gente vê depois. O que me lembra a economia a gente vê depois. Lembra disso? Deu certo? Não. Ainda mais porque é de longa data a parceria entre Alckmin e Moraes. Em suma, Lula não passa de um sintoma do grande mal que assola o Brasil. Acho que a gente não pode esquecer. A gente não pode envidar esforços para impeachment do Lula e esquecer que ele não é o grande mal do Brasil. Ele é um mal, um dos males, mas é um mal sintomático. Ele é o bode no meio da sala. Um bode velho no meio da sala. No meio da sala. É isso que eu queria trazer aqui. Nesse aspecto, eu concordo com essa estratégia de que Lula em 2026, não. Mas eu acho que a pauta dessas manifestações não é o impeachment de Lula, porque se sai o Lula, entra o Alckmin, fica tudo do mesmo jeito e é aquela velha história. Tinha aquela velha parábolazinha que é contada como piada, mas que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, uma pessoa, a família, um chefe de família, a família estava reclamando muito das coisas dentro de casa, um amigo dele sugeriu, coloque um bode no meio da sala. O bode incomodou todo mundo, deu mau cheiro, etc. Aí, o que ele fez? Tirou o bode do meio da sala, continuou tudo como antes e todo mundo ficou feliz. O Lula é um bode no meio da sala que vem acompanhado de uma cabra no meio da sala. Então, se a gente... Se a cabra é essa? Se a gente falta o impeachment do Lula... Aí nós vamos ter Alckmin, aí fica parecendo que tudo ficou bonitinho, o mercado dá uma acalmada e tal, não sei o quê. Não, eu sei que é difícil. Aí parece que o segundo sol chegou para realinhar a órbita dos planetas. Sendo que o grande problema que nós estamos vivendo é uma ditadura do judiciário. Então, nós precisamos sim deixar que a população... Nós vamos ter que aguentar até 2026. Veja o mal que esse governo, e aí o governo que eu estou falando é Lula da Silva / STF, está causando ao Brasil, para que em 2026 a gente mude a composição do Senado e, quem sabe, a gente mude a presidência da República. Então, eu acho que é Lula em 2026 não, e anistia para os manifestantes de 8 de janeiro já. Essa é a pauta do dia 16 impeachment do Moraes já também. Não vou esquecer. Exato. Vamos tirar até o careca. Porque você imagina, para quem colocou o Lula no poder, para quem quis que o Lula chegasse à presidência, o impeachment agora é muito conveniente. Claro. Porque ele está péssimo na fita. Você vê que ele não teria... É capaz de ele ter metade dos votos do Bolsonaro, ou de quem... O Lula perderia hoje em todas as hipóteses. Então, assim, o que é mais conveniente? Vai o Alckmin, que vai começar do zero, a gente faz dele um candidato e ponto. E acabou o Lula. Eles estão falando muito em pacificar o país, já reparou que agora todo mundo está falando em pacificar o país? Sim. Diminui a pena do pessoal de 8 de janeiro, solta os inocentes, vamos pacificar o país. O que é pacificar o país? Impeachment o Lula, entrar o Alckmin, ficar todo mundo como se nada tivesse acontecido? Varrer o resto para debaixo do tapete, nós não vamos esquecer professor? o que aconteceu. Pávio, eu divido uma série de questões, tá? Primeiro, quando você viu o que a gente estava falando lá antes, qual é a salvação que o Lula teria? A única salvação que ele tem é mostrar que o governo dele é fracassado por culpa do centro. E ele foi obrigado a fechar com o centro. Essa é a estratégia que eles vão tentar adotar. Quando o Sua Excelência o presidente Bolsonaro falou, nós não estão desautorizados a falar do impeachment do Lula, concordo plenamente com ele. Não é porque entrando o Alckmin fica a mesma coisa. É a justificativa que eles vão ter para dizer que eles foram pressionados e tentar limpar uma esquerda que tem o seu espírito contaminado com a sujeira. Eles vão tentar dizer, eles querem desovar o velho. Eles querem desovar o velho, porque o velho já está engasopado. Exatamente. Então, a questão é que, além de tudo, a esquerda vai para o meio da rua. Vai para o meio da rua para querer bater no Geraldo Santos, afinal de contas ele é discípulo do senhor Miyagi, do Karate Kid, e ele falou que ele... aí vai todo mundo bater no... E nós da direita não vamos poder fazer nada, sabe por qual razão? Porque nós tiramos o bode que estava lá, sabendo que para o bode a salvação dele é botar a culpa em outro, que é a única coisa que ele faz. O impeachment do Lula coloca o Alckmin, a esquerda vai ter um motivo para dizer, nós não governamos, porque não podemos governar, porque nós tivemos que, para retirar o Bolsonaro, tivemos que
fechar com essa gente que é tão ruim contra ele. Sabe o que vai acontecer? É um caos no país e nós não sabemos em quem nós vamos nos apoiar. Por isso, eu acho que o Bolsonaro está certo em dizer: tira a pauta do impeachment e vamos fazer uma pauta propositiva. Qual é o grande problema da oposição também? Sempre a oposição vai com uma pauta reativa. A esquerda faz uma coisa, eles fazem respostas. Faz uma coisa, eles fazem respostas. É quase agitaticamente. Fazer uma pauta propositiva é o 8 de janeiro, a anistia que a gente tem que trabalhar e pensar outras questões que são substantivas para recuperar, por exemplo, a economia brasileira, recuperar o combate à corrupção. Essa é a pauta propositiva. Por isso eu concordo plenamente com o presidente Bolsonaro. E aí, quando você olha o que está acontecendo aqui, com todo respeito, interferência externa, eu vou encerrar rapidamente. É uma ficção que eu vou criar aqui. É muita cara de pau falar que o Elon Musk, por estar falando isso, nós estamos vendendo nossa soberania. Eu posso dizer quem vende a soberania. Quem vende o território brasileiro para uma potência estrangeira para explorar os nossos minérios. Eu posso dizer quem vende, quem desrespeita a soberania brasileira. Quem autoriza que ditador da Venezuela, não ditador, seus representantes venham aqui sem prestar conta, fazer reunião com o MST. Isso está vendendo a nossa soberania. Ou alguém que faz o seguinte, descobre que depois chega no governo, pode guardar dinheiro em caixa em paraíso fiscal, que não é o caso do Brasil, isso nunca aconteceu no Brasil, e jamais vai acontecer, é uma ficção que estou falando aqui, chega no poder, compra deputados, envolve empresas, pega esse dinheiro, pega um percentual do dinheiro e deposita em paraíso fiscal para ter uma reserva de caixa. Se isso fosse possível fazer, e eu estou pensando apenas estrategicamente, como se estivesse raciocinando com eles, não estou dizendo que eles fizeram isso. Isso é jogar fora a nossa soberania. Vivi, dois rápidos comentários. Eu concordo que a pauta é Alexandre de Moraes e não Lula, né, no 16 de março, mas eu vou deixar aqui duas perguntas para a gente refletir. A primeira... Porque senão, Arthur, parece PAC 1, PAC 2. Exato. Você não terminou o PAC 1, o Lula vem com o PAC 2. É que nem a gente foi numa rua para pedir impeachment do Moraes, não deu certo, agora não vão pedir impeachment. Não tá. E era essa pergunta que eu ia fazer, Pavinato. Qual será a diferença do 16 de março em relação ao 7 de setembro? Essa é uma pergunta. O tempo dirá. Né? O tempo dirá. É a mesma estratégia vai ser adotada? Haverá uma outra estratégia? Agora, a segunda pergunta talvez seja a mais importante. A pauta é impeachment de Alexandre de Moraes. Não, não é. Não, foi. Deveria ser. Deveria. Quem deveria pautar isso? Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O PL apoiou quem para a eleição no Senado? Davi Alcolumbre. Como é que o PL pode liberar essa pauta? Fica meio incoerente. Se o PL queria, de fato, ter como prioridade o impeachment do Alexandre de Moraes, então ele não poderia ter apoiado o Davi Alcolumbre. Porque o Davi Alcolumbre em nenhum momento se comprometeu a colocar em votação o impeachment do Alexandre de Moraes. Fica um negócio de maluco, porque vai pra rua pedir isso, sendo que apoiou o cara que não vai colocar isso em votação. Aí fica uma maluquice. Mas é por isso que é importante salientar que é uma manifestação popular e que não pode ser contaminada por partido político. Exato, exato. Ô Pavinato, eu concordo com a análise de vocês, mas eu queria colocar um ponto aqui para discussão. A gente sabe que impeachment depende de 3 requisitos para andar, né? Falta de apoio popular, que hoje já está comprovado que o governo Lula não tem. Economia com desempenho ruim, nós estamos vendo que a economia, o desempenho é péssimo, e falta de apoio no Congresso. Isso o presidente Lula ainda tem, né? Estão negociando reformas ministeriais para fazer esse troca-troca que a gente sabe o que acontece com o Centrão, né? Então esse terceiro tripé eu acho que não vai ser demolido. Mas né? aí que mora, o diabo mora no detalhe. Você percebeu por que eu falo que para o STF é interessante o impeachment do Lula? O que o STF está fazendo com emendas? Está represando. Segurando. Exatamente. Segurando. Então é muito conveniente. Sim. Porque eles são próximos do Alckmin, mas o problema todo é que o caos se instaura. O raciocínio, a análise estratégica do Davi, eu acho que tem todo sentido, porque o grande problema é o Lula está negociando o Brasil inteiro para manter a base do Congresso. O Lula está lelé. O Lula está lelé. Disso eu não duvido. E eu vou então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável,
seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.